Galera, agora eu vou comentar os exercícios propostos para a FUNA. Na primeira questão, assinale a alternativa que não apresenta os elementos que costumam estar presentes na cidade global. A opção correta é a letra D. Portos ou aeroportos de abrangência zonal. Não, a cidade global ela tem características de ser, em vez de ser zonal, é uma área mais ampla, seja ele internacional ou de caráter nacional. Mas na maioria das vezes é internacional. Na segunda questão, a opção correta é a letra D. Possui importância econômica, financeira e técnica por serem grandes prestadores de serviço especializado e não pelo tamanho de sua população. São centros vitais da dinâmica capitalista atual, de onde partem as diretrizes da economia mundial, como tem sempre mercados ativos, um amplo comércio, um grande número de serviços terceirizados, escritórios, seja de advocacia, de economia, vários produtos que oferta de empregos que tem nessa área, como por exemplo a cidade de São Paulo. Na terceira questão, vem falando sobre a cidade do Rio de Janeiro de receber milhares de pessoas do mundo e de diferentes países. Então a opção correta é a cidade turística, que é a opção D. Na quarta questão, vem falando sobre as metrópoles e regiões metropolitanas em linhas gerais, que vem se aproximando e se interligando uma através da outra. Esse processo, a opção correta é a letra D, esse processo é chamado de conurbação, que é quando uma metrópole começa a se adequar e se juntar a outra. Na quinta questão, vem um mapa aí, incluindo várias cidades globais, principalmente dos Estados Unidos, onde temos um exemplo internacional de megalópole, que juntam várias metrópoles num determinado espaço. Na sexta questão, vem falando sobre megacidades, que geralmente são cidades que possuem, entre algumas características, mais de 10 milhões de habitantes. A opção correta então aí é a letra C. Na sétima questão, que foi reprisada também, repetiu. Então na oitava questão, vem pedindo para descrever metrópole. Resultado da união de várias cidades com determinada influência, geralmente crescendo uma do lado da outra. Megalópole ou megacidade é a junção, é a área formada por várias metrópoles que vão sofrendo através do processo de um acelerado crescimento urbano. Nação geralmente é formada por um conjunto de habitantes que possuem características, cultura, idioma, religião muito parecidas, porém que não possuem um território próprio, como no caso já mencionei para vocês, o curdos, o povo catalão, entre outros aí que tentam. Cidade global é toda aquela que possui forte influência mundial, principalmente de destaque no seu país, como no caso no Brasil, cidade de São Paulo. Na nona questão, para fazer uma descrição diferenciando o mundo integrado do mundo unido. O mundo integrado vai ser como ele vai agir, principalmente hoje, através da integração dos vários países, ou seja, como os países se interagem através de meios de comunicação, planos econômicos, mercados econômicos, então vai fazer com que eles se tornem cada vez mais integrados. E o mundo unido vai ser quando a junção de todos esses países vão se unir para poder lutar ou buscar alguma coisa que seja de melhor para eles, como no caso hoje os países estão unidos justamente para combater o Covid-19. Na décima questão, fatores atrativos de alguns países que atraem investidores ou planejadores externos. Esses investimentos vão vir buscar principalmente mão de obra barata, matéria-prima abundante, baixos impostos, dependendo de algumas leis trabalhistas ou leis
ambientais e uma ampla rede de infraestrutura. Na 11ª questão, como os espaços rural e urbano podem se relacionar? O espaço rural pode fornecer insumos, produtos de consumo direto por meio urbano, e o urbano pode fornecer também maquinários, ferramentas, medicamentos para poder manter e melhorar a funcionalidade do meio rural. Então, um não consegue praticamente viver sem o outro. Na 12ª questão, que é de múltipla escolha, a opção correta é a letra A, que vem falando que as práticas predominantes relacionadas ao setor secundário e terciário da economia adendem a uma dinâmica trabalhista socialmente mais complexa, até porque o espaço urbano ele vai ter muito escritório, muitas áreas a serem construídas ou construídas. Então, esse setor secundário e terciário vão ser de maior destaque. Na 13ª questão, a opção correta é a letra C. Vem falando da metropolização. Na 14ª questão, vem pedindo para a gente analisar a alternativa que melhor apresenta o conceito de escala cartográfica. Então, na questão de escala cartográfica, ela vai ser uma proporção de uma área da superfície que o quanto mais a gente vai reduzir e diminuir, para poder a gente melhor visualizar numa folha de papel, por exemplo, ou na folha A4, ou na folha lá na cartolina. Então seria como se a gente pegasse o que eu expliquei para vocês, uma planta de uma casa, e diminuísse e colocasse o desenho dela numa folha de caderno, como a gente fez na sala de aula. Então a opção correta aí seria a letra C. Na 15ª questão, tem uma charge aí que mostra a projeção, a proporção do planeta Terra e quanto ele foi diminuído. E a opção correta é a letra B, que quanto maior for representada a área, menor deverá ser a escala, mais reduzida vai ser para poder caber nessa folha de papel. Na 16ª questão, vem pedindo para a gente pedir que vocês descrevessem a escala cartográfica. A escala cartográfica ou escala geográfica, ela pode ser numérica ou gráfica. A escala gráfica, ela é representada por uma reta segmentada com valores graduados, e a escala numérica geralmente é representada por uma fração. Na 17ª questão, quais são as principais características associadas a cidades globais? Foi aquilo que a gente já falou anteriormente. Mais de 10 milhões de habitantes, ampla rede de serviço terceirizado, amplo grau de infraestrutura e urbanização, vários comércios, entre outras características. Na 18ª questão, cite exemplo de cidade. A gente tem São Paulo no Brasil, a gente tem Los Angeles, Nova York, nos Estados Unidos. A gente tem Hong Kong, Pequim na China, Tóquio no Japão, Paris na França, Londres na Inglaterra, Milão na Itália. Todas são exemplos, existem outras cidades globais também. E a gente encerra por aqui. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.